Eu quero dizer que esse segundo episódio desse projeto, para o qual eu tanto me preparei, tem a presença de uma pessoa que é, sem dúvida, uma das jornalistas mais admiradas de Goiás. E ela sempre foi admirada, inclusive, por mim. Quando era um badequinho, estava começando lá na Record. Ela já era grande na Record, já era repórter de rede, já arrancava suspiros de todo mundo por aqui. Agora eu rindo, todo mundo reconhece. A câmera está fechada ainda, não sei, mas só pela risada você já sabe que eu estou falando da Fernanda Arcanjo. Fer. Querido, que recepção maravilhosa. Obrigada. Verdadeira, verdadeira. Obrigada. Fico assim, ó, lisonjeada com tudo isso. E aí, gente? Que bom bater papo com um jornalista. E a gente tem que se preparar mesmo para entrevistar outro jornalista, que a gente fica até tenso, né? É verdade, porque assim, né? O nível aqui é lá em cima. Gente, Fernanda Arcanjo é jornalista, trabalhou durante muitos anos na Record. Foi na Record que eu a conheci, né, Fer? Exatamente. Na verdade, foi no vídeo que eu te conheci, Fer, porque eu era repórter de Goiás e eu te via fazendo reportagem pra rede. Ah, verdade. Eu fiquei um tempo em Santos, né? Eu Sim. era repórter de rede em Santos. Você é goiana, né? Sou goiana. Eu comecei na Record aqui. Tive outras experiências em outras TVs, revista. Trabalhei em jornal, impresso também, que eu achava, aliás, que era o que eu ia fazer, porque eu sempre gostei muito de escrever. Então, na minha cabeça, eu faria jornal impresso. Fiz especialização em jornalismo literário, porque eu queria era escrever. Olha a coincidência. Eu também achei que eu trabalharia no impresso. Olha só. Mas aí acabei indo para a TV, trabalhei primeiro um tempo na Record, aí morei fora um ano, morei em Nova York um ano. Quando eu voltei, aí eu fui contratada pela rede para ser repórter de rede. A princípio eu iria para Salvador, mudaram de última hora, eu tinha adorado a ideia de morar em Salvador. Uau. E depois eu fui para Santos. Ser repórter de rede é uma experiência incrível. Você teve essa experiência também, né? Porque a gente é correspondente de algum lugar do Brasil ou do mundo. E aí, não necessariamente você é daquele lugar. Aliás, é até melhor que você não seja daquele lugar. Como eu não, né? Goiana, fui parar em Santos, não entendia nada do Porto. Mas foi uma experiência única. Por quê? Porque sendo de fora, a gente tem um olhar muito particular, muito deslumbrado para tudo que a gente está vendo pela primeira vez. É verdade, tudo é novo. Tudo né? é pauta. Eu lembro desse sentimento quando eu cheguei em Goiás. É. Coisas que eram Triviais assim, pra gente triviais, aqui. eu olhava assim, mas o que é isso? Explica esse negócio direito. E aí você traz uma visão diferente. Né? Eu lembro que a primeira reportagem que eu fiz em Santos foi dos prédios tortos. Ah, os famosos prédios tortos. Porque aquilo ali todo mundo convive com a vida inteira e nem liga para aquilo. Mas eu falei, gente, esses prédios são será tortos? Que quem está nos assistindo sabe o que são? Né? Explica. Será? Então, o terreno ali da Orla de Santos, ele é argiloso. Por isso que aquela praia, a areia tem aquela cor acinzentada, né? E aí, a primeira reportagem que eu fiz foi explicando isso. Aqueles prédios tortos, as pessoas vivem lá dentro tortas, assam o bolo torto, você joga uma bolinha ali dentro, ela escorrega lá pro canto. Isso é verdade. E tá tudo normal para eles. Se você tá de costas pro mar, né? Olhando assim pros prédios da orla, você vê que eles são tortinhos assim. Isso. Inclusive tem um bar famoso, porque foi lá que o Charlie Brown Jr. começou a tocar. Bar do Torto. Que é o Bar do Torto. Fechou essa semana. Olha só, não tinha a menor ideia. Bar famosíssimo, tradicional. E aí eu tive essa primeira experiência ali como repórter em Santos, foi incrível. E depois retornei para Goiás. E aí retornei já disposta naquela época em largar a televisão. Olha só, quando que foi? Isso foi em 2013. 2013, que é mais ou menos quando eu fui ser correspondente. Tanto que a gente não se cruzou. Aqui em Goiás, Você chegou, eu saí. Desencontramos. Desencontramos. E aí eu cheguei e falei, vou montar uma produtora, vou trabalhar com digital lá naquela época, 2013. Vou trabalhar com digital, vou fazer vídeo institucional, vou focar nisso agora. Só que o diretor que estava aqui na Record soube que eu tinha chegado em Goiânia de volta. Falou, não, vem cá, vem ser apresentadora. Aí era uma experiência que eu não tinha tido em TV ainda e relutei por muito tempo, porque eu nunca quis ser apresentadora. Eu queria estar lá no impresso, como eu disse, eu queria estar escondida. E estar muito exposta, para mim, não me agradava. Aí ele acabou me convencendo e amei fazer aquilo. Mas amei porque tive um parceiro incrível ao meu lado, um grande mestre, professor Uau. Carlos Magno. Uau. Né? Salva de palmas para ele, Ele para mim, um dos melhores do Brasil. Não, com certeza. O texto não tem condição. Não tem condição. E o Magno, ele brinca com as palavras de uma forma, ele conversa de um jeito tão simples que todo mundo entende e de um jeito tão bonito ao mesmo tempo, né, que a gente fica ali encantado. Então eu tive o privilégio de ter aquele cara, professor
professor ao lado na bancada por 9 anos. Então, tudo que aparecia numa reportagem, ele fazia uma observação, uma correção. Eu, quando ia ler uma cabeça, ele me dava um toque, faz assim, tal, para dar entonação. Então, aprendi demais com o Magno e gostei muito da experiência de ser apresentador. Tomei gosto por aquilo, só que minha essência é de repórter. Gosto da rua, gosto de fuçar a notícia, gosto gosto do furo, gosto de perseguir a notícia mesmo. Tanto que esse negócio de última pauta, para mim, eu não processo. Não vai ter, talvez. Você vai ter sempre a próxima pauta. Sempre a próxima pauta. A Fer chegou aqui hoje meio assim, eu falei, Fer, tô fazendo um projeto aí para jornalistas e tal, vem conversar comigo aqui. Mas Fer, por que você tá aqui, né? Por que você foi convidada? Fernanda, depois de fazer uma carreira, quantos anos de TV, Fer? Eu, só na Record foram 16 anos. Eu acho, eu não sou muito precisa com conta, não, mas assim, contando o que eu fiquei antes, aí depois o que eu fiquei em Santos e agora com essa volta, eu acho que dá 16 anos no total, por aí. De televisão é o que você tem na bagagem? Ou teve não, outras? antes eu tive 2 anos de experiência em TVs menores, Ok. TV Brasil Central, um programa terceirizado para Bandeirantes também, tive algumas experiências. Então, dá quase 20 anos de TV. Quase 20 anos de TV. Então, depois de quase 20 anos de TV, Fernanda Arcanjo, um belo dia, ano passado, Fer? Não, esse ano, janeiro deste ano. Janeiro de 2024, a Fer anunciou, eu assisti esse vídeo nas Tomei redes um pé sociais. na bunda. A Record trocou o pé, E eu entrei a com a Fer bunda. entrou com a bunda. A Fer, então, anuncia que sai da Record numa informação que aqui no nosso mercado pegou todo mundo meio de surpresa, né? Pelo menos para quem não estava ali acompanhando a sua vida. Você está me dizendo que desde 2013 já estava ali a sementinha plantada de você querer empreender. E hoje, Fernanda Arcanjo é uma empreendedora. Tanto que chegou aqui toda bonitona, com uma roupa de gala, que não é a roupa do jornalismo, é a roupa de quem estava fazendo o institucional. Vídeo institucional, tenho feito muito, tenho apresentado eventos, com essa roupa também poderia apresentar um evento, Com né? certeza. Tenho apresentado eventos, tenho feito publicidade, que é uma coisa que a TV não nos permite, né, Theo? As pessoas às vezes não entendem isso, mas quando a gente está na TV, no veículo, o veículo é dono da sua voz e da sua imagem. Literalmente, tá, gente? É, Dono mesmo, ele é. não pode usar se eles não autorizarem. E eles Isso, não autorizam. se assina contrato, né? É que nem o passe do jogador, né? Então a minha voz só vai ser usada ali, a minha imagem só vai ser usada ali. Uma vez que você está livre fora da gaiola, eu faço muito essa analogia da gaiola, você passa a ser requisitada para usar aquela voz potente que a gente, né, que a gente tem, que a gente conquista. Eu digo nem só voz em termos de, né, de timbre, não, mas é de personalidade, credibilidade que a gente conquista e a gente passa a ser requisitado para fazer publicidade. E eu tenho feito, tenho gostado. Eu acho que o digital... Eu vim trilhando esse caminho do digital muito orgânico ali, sabe? De bastidor, muito instintivamente, eu fazia isso já. Então, esse caminho ele já estava construído. Quando eu fui demitida, que foi uma surpresa para mim também, não foi uma surpresa só para o mercado, porque estava tudo bem, eu não sou o tipo de profissional que é demitida, Theo, porque eu sou correta. Tanto que eu tinha esse tempo todo de casa, né? Então, eu faço tudo como tem que ser feito, eu me empenho ao máximo, eu entrego o material redondo, eu entrego o melhor que eu posso entregar. Só que a gente sabe que estando em corporações tem dessas coisas. Às vezes um chefe que não vai com a sua cara, é um problema que tem, às vezes, né, você desagradou alguém, enfim. Acontece de repente, o chefe não vai com a sua cara e você está fora do esquema. Mas o meu digital já vinha sendo consolidado ali de bastidor. Você pensava em usar o digital para ganhar dinheiro quando isso aconteceu? Pensava. Aliás, eu tive vários embates estando na televisão, porque eu queria usar a minha imagem, eu queria usar a minha voz. Eu era já requisitada para isso por grandes empresas, grandes marcas que já enxergavam esse potencial, mas não podia fazer. Então, eu recusava já um convite atrás do outro. Não posso, a Record não me permite. E, de repente, você está no mercado e aberta a isso. Então, quando eu falo da gaiola, é bem isso mesmo. É você tá ali, é aquele passarinho que tá acostumado a cantar lá, bem comportadinho lá dentro, no horário, 7h10, todo dia. E sendo aplaudido ali dentro da gaiola. De repente, você ganha um mundão. Eu me senti exatamente igual. Não é isso? Eu senti isso. É isso. Fer, eu quero explorar muito hoje tudo isso que você está vivendo e como você se preparou para isso. Porque essa comunidade que a gente está criando aqui é para que jornalistas se preparem para esse momento. Mas você não sabia que você seria demitida e eu queria que você contasse o que você sentiu. Não, foi horrível.
Tem uma história que é a da vaquinha no precipício. Você lembra dessa história? Não, me conte. É assim. Uma pessoa passa pelo vilarejo e percebe uma família ali, uma comunidade muito empobrecida, e todo o sustento daquela comunidade vem daquela vaquinha. Aí, essa pessoa, muito sabiamente, falou assim, joga a vaquinha do precipício. Naquele momento as pessoas falaram assim, malvado, né? Imagino, pensam assim, né? Tá acabando com o nosso sustento. Acabou, e agora? O que nós vamos fazer? Todo sustento vinha da vaquinha. Anos depois, essa mesma pessoa, esse sábio, passa pelo vilarejo e percebe uma comunidade próspera, desenvolvida. O progresso tinha chegado. Por quê? Foram buscar outras formas de sustento, né? Então, é isso que acontece quando a vaquinha cai do precipício. Você vai correr para outros lados. Quando sua vaquinha caiu do precipício... A minha vaquinha caiu do precipício, eu falei, e agora? Né? Vou para outra TV? Vou bater em outras portas? Vou ficar quieta e vou esperar virem atrás de mim? Ou vou continuar fazendo o que eu estava fazendo? Eu já estava na rádio, continuo na Rádio Bandeirantes, né? Eu acho que aquilo ali satisfaz o meu ego jornalístico, porque entendo esse sentimento perfeitamente. valida o meu lado jornalista. Eu estou ali todos os dias noticiando. E aí isso me permite que na internet eu esteja numa outra vertente. Que eu não intitulo blogueira também não, jamais. Influenciadora, mas jornalista. Jornalista. Porque tudo que eu faço à minha maneira. Eu não vou vestir roupa para ficar desfilando e explorando aquele negócio de provador, nem vou vestir biquíni, embora eu tenha um corpo legal para isso, mas não é o que eu quero fazer. Não é o rumo para o qual eu vou caminhar. A gente sabe que tem colegas que vão para esse rumo, para outros, enfim, diversos. Esse não é o meu. Eu quero continuar, assim, o que eu tenho a mostrar é conteúdo. O que eu quero continuar trabalhando e levando às pessoas é informação, é o meu dia a dia ali, que eu trago do meu dia a dia, eu trago algumas coisas, algumas pensamentos, eu acabo influenciando uma gama de mulheres, né, com a minha rotina mesmo. Então, ali dentro do meu dia a dia, eu insiro um produto ou outro, dou uma dica ou outra, com um crivo muito apurado. Porque eu não vou colocar a minha credibilidade à prova. Eu não vou me vender para qualquer coisa. Perfeito. O meu maior ativo hoje é a minha credibilidade, que eu demorei esses 20 anos para construir. Então, hoje, se batem na minha porta e me oferecem um dinheirão para vender uma coisa que eu não compraria, eu não vou vender. Maravilhosa. Não vou vender. Então, eu continuo vendendo coisas que eu acredito, inserindo ali no meu dia a dia, informando do meu jeito. Algumas notícias, informações, reportagens ainda chegam até mim por meio da rádio, por meio das redes sociais também. Eu procuro construir ali um material e informar. Se eu vou numa consulta médica, eu faço daquilo uma reportagem, informo as pessoas. Então, eu acho que eu estou informando o tempo inteiro e é isso que eu quero continuar fazendo. E quero me associar a empresas que sejam marcas com a mesma preocupação que a minha marca hoje tem, né? De ser honesto, de ser correto, de ser tudo isso. Não vou me associar a qualquer marca também, não. Então, eu tenho um critério apurado para a escolha. Jornalístico até. Jornalístico. O faro está o tempo inteiro com a gente, né? Você tem esse senso crítico apurado, a gente tem esse faro de saber por aqui eu não devo ir. Então, eu acho que eu estou o tempo inteiro sendo jornalista. Ô Fer, uma coisa que eu percebo muito, porque muitos jornalistas falam comigo e a gente ao longo desses anos foi trocando muita ideia, é que jornalista, porque você falando parece que para você foi natural, e eu vou te fazer essa pergunta. Mas o jornalista se sente muito perdido no que ele vai usar as aptidões dele e como que elas vão ser reconhecidas no mercado. Então, só pelo que você falou aqui, a gente já entendeu, por exemplo, que você trouxe o seu olhar para a escolha de negócios que fazem sentido, que tem uma verdade. Isso já é um atributo seu que você trouxe ali. Você se preparou estrategicamente para usar as redes sociais e ganhar dinheiro? Ou, de repente, foi a coisa meio natural? Você ainda se sente meio perdida de vez em quando? Ou já está fácil para você? Não, está caminhando. E foi natural até. Porque
eu já fazia isso ali, só não monetizava. Passei a monetizar de forma natural. Eu acho que jornalista não entende, e eu acho que eu também não entendia isso enquanto eu estava ali dentro da bolha, o potencial que a gente tem em mãos, né? Porque é uma habilidade hoje, a comunicação requisitadíssima no mercado. Com o advento das redes sociais, com esse boom das redes sociais, a comunicação está em tudo o tempo inteiro. Então, a gente é muito requisitado, porque tem muita gente se comunicando, mas tem pouca gente se comunicando com credibilidade. Tem pouca gente passando confiança no que fala. Tem pouca gente com essa espontaneidade para conversar e para se comunicar. Então, olha o que a gente tem em mãos, porque a gente faz isso com muita naturalidade, né? É do nosso dia a dia. Só que lá dentro da gaiola, talvez você não perceba, né? Que as suas habilidades aqui fora são requisitadas, somos profissionais procurados. Por exemplo, essa história de podcasts está pipocando para todo lado e eles estão querendo entrevistador o tempo inteiro, porque eles entenderam que não dá para qualquer um virar entrevistador do dia para noite, porque tem um monte de podcast aí, mas com péssimos entrevistadores. Vou fazer um gancho do que você está dizendo. Recentemente, Wagner Moura, dando uma entrevista no Podpah, acabou depois falando para alguém, e aí repercutiu obviamente, que ele estava achando as entrevistas de podcasts, infelizmente aconteceu lá no Podpah, muito rasas e tudo mais. E, inclusive, a Federação dos Jornalistas até se pronunciou, né, defendendo que realmente jornalista tem que ser valorizado, porque a gente sabe entrevistar, aprofundar. A gente sabe buscar o que a pessoa tem de melhor, a gente sabe provocar, a gente sabe entrar no assunto, a gente sabe fazer um gancho como esse que você fez aqui agora, traz uma informação, contextualiza. Aí vai um médico, quero ter o meu podcast. Ninguém assiste 1 minuto, porque não sabe entrevistar. Vai um empresário, por vaidade, quero ter o meu podcast. Lança, só seus funcionários vão assistir, vai ter meia dúzia de like, porque tem que ter essa habilidade para segurar, para contornar, para tocar o negócio e ele fluir. Porque um podcast, né, por quem sabe conduzir, aqui, por exemplo, o negócio vai indo, é uma engrenagem, vai indo assim até o final. Se você não sabe entrevistar, não dá liga, não flui. Então, agora, por exemplo, campanha política, a gente tem sido muito solicitado para entrevistar candidatos, porque você vai extrair daquele cara o melhor que ele tem. Perfeito. Então, a gente é um nicho. Estou fazendo. Né? É um nicho, podcast, a gente entrevistar pessoas. Rede social, vídeos institucionais. Você quer associar credibilidade ao seu produto? Fala com a gente. Você não quer? Convida uma modelo. Você vai pagar mais barato, né? Nada contra. Ela vai fazer, vai ler aquele negócio ali dura, vai como sem interpretar, né? Do jeito que está escrito, vai errar 55 vezes até conseguir gravar uma vez, mas vai sair, né? A propaganda do seu produto. E o editor é bom depois eu fiz ele dá um jeito, faz um corte, pode dar uma maquiada, fica tudo certo. Agora, quer gravar com desenvoltura, com leveza, com credibilidade? Fala com a gente. Olha que bacana o que a Fernanda traz então. Vamos lá, vamos fortalecer a autoestima dos nossos coleguinhas, Fer. Você que está aí, que tem facilidade para se comunicar, você é repórter de TV, você é repórter de rádio, você é jornalista. Jornalista carrega credibilidade. Então, pronto, tá aí. A Fer já traz, então, um produto que você que está nos assistindo pode começar a pensar em envelopar. Você vai ser um entrevistador de políticos, de empresários para contar histórias e tal, e vai trazer a tua credibilidade jornalística, e isso tem custo, isso tem valor, e isso te prepara para esse mundo do empreendedorismo. Foi o que eu fiz, Fer. Quando eu fiz a minha transição, e eu decidi que eu ia sair da TV Anhanguera, porque a Brenda me colocou na parede lá, a minha coisa foi até ou fecha like you, ou sai, né? Foi assim, mas beijão pra Brenda, até já falei no podcast anterior, minha relação com ela é ótima, ela foi super sincera comigo, mas veio uma determinação da diretoria de que eu teria que fazer essa decisão. Eles não querem que a gente empreenda. Não querem. As TVs. Porque a gente acaba ficando mais livre para tomar nossas decisões. A gente vira concorrente. Isso. E a gente fica mais livre para tomar nossas decisões, né? Mas o fato é que eu realmente trabalhei isso que você está dizendo, porque aí eu comecei a entrevistar empresários para dizer, olha, agora eu vou contar a sua história. Eu contava histórias de pessoas na TV, agora eu vou contar a sua história. E deu super certo e a coisa foi caminhando a partir de então. Então é legal porque a gente vai abrindo os olhos dos nossos colegas aí aqui. Você passa a ganhar dinheiro
e um cliente que eles queriam para eles, de repente você pegou para você, aí você é um concorrente, aí não dá mais. E ele vai investir nas redes sociais, não é mídia tradicional, enfim, todo esse caminho. Agora eu queria te transportar para um outro momento, Fer, porque hoje é a Fer, mulher madura, jornalista de muitos anos, que tem uma capacidade muito grande, já está empreendendo, está acontecendo. E a Fernanda de 20 anos atrás, que era uma Fernanda muito mais imatura, super vaidosa, porque começou a trabalhar em televisão e os amigos começaram a reconhecer. Tô falando porque eu fiz isso, tá? Tô falando porque eu acho que isso acontece com todo repórter jovem. Como nesse momento em que parece que você tá no auge, que o mundo vai ser sempre maravilhoso para você, como ter essa maturidade de se preparar para esse momento aqui, ó? Para a última pauta, né? Lá atrás a gente não consegue, imagina. Lá atrás você está deslumbrado. E eu achava que eu não era vaidosa, você acredita? Acho que eu também achava. Eu achava que eu já era. Eu achava que não era. E aí, agora com essa minha demissão, foi meio que assim. E agora? Perdi meu palco, sabe? Dá um pouco dessa sensação, certeza, não dá? Com certeza. Será que ninguém vai me assistir? Será que ninguém vai gostar? Mas vou cair no esquecimento? Aí, no Uber, eu tive uma experiência muito engraçada, muito interessante, que eu entrei e a menina falou assim, a motorista, Fernanda Arcanjo? Eu falei, sim. Ela falou, graças a Deus você saiu da televisão. Eu falei, quê? A primeira pessoa que me fala isso. Ela falou, eu não te assisto, eu não tenho tempo para assistir. Eu sigo você nas redes sociais. Olha aí que legal. Eu sou sua seguidora, eu não sou sua telespectadora. Então agora você tá tendo muito mais tempo, você tá postando mais, você tá mostrando mais da sua rotina e eu tô amando isso. Porque agora é a Fernanda que eu acompanho. Então eu entendi que eu já tinha dois públicos. Eu tinha o público de TV, que é um público muito particular. O meu sobrinho, que tem 18 anos, e os amigos dele não sabem quem eu sou. Nunca me viram na televisão. O público que me assistia, eu entendi que é o senhor, a senhora, aposentado. A nossa geração é a última que assiste TV. Perfeito. A nossa é a última. Concordo. Não sei, essa é a impressão que eu tenho, tá? É porque eu também já não assisto mais TV. Eu fazia TV e não assistia TV já. Agora muito menos, agora nem faço nem assisto. Eu escolho assim, eu assisto Fantástico quando é uma semana que vai ter alguma coisa que eu quero ver. Eu vejo JN de vez em quando, mas saiu da minha rotina. Assim. Então eu entendi que eu já tinha esses dois públicos caminhando ali, ó. Então eu falei, não, então eu vou fortalecer aqui. Você precisou sair da TV para descobrir? Para descobrir, claro. Claro, por isso que lá atrás, é claro que hoje eu sou essa figura que tem essa credibilidade, que sou conhecida graças à TV. Né? Eu precisei dessa trajetória para me consolidar. A gente não pode encorajar, de repente, um menino que sonhou com isso, com essa trajetória em TV, a falar, larga, hoje vai empreender na rede social. Né? Por que não? Porque ele vai precisar trilhar esse caminho de consolidação de imagem para, talvez, galgar um espaço maior em rede social. Acho que é um processo, né? Mas é diferente você sair de TV hoje e você sair de TV anos atrás. Conversei isso com o Marcelo Albuquerque, do Curta Mais, que também foi da TV Anguera. Porque o Marcelo falou assim, Fernanda, na minha época, quando eu saí da televisão, o temor era de cair no esquecimento mesmo, porque não existia rede social dessa maneira que tem hoje. Hoje não, vocês saem da televisão e estão automaticamente ali na rede social, então tá tudo certo. Você continua sendo muito visto. Não era assim na época dele. Por exemplo, quando ele saiu, aí ele foi um dos pioneiros ali, criou o Curta Mais, né? Negócio de Instagram tava começando, talvez. Ele soube explorar aquilo, então o caminho que ele trilhou é um pouco mais difícil. O nosso, agora, nesse momento, é diferente. Porque é como se você tá aqui e você trocou de câmera. Você saiu da câmera da TV e voltou para a câmera da rede social. Maravilhosa a sua perspectiva, porque é uma visão otimista, né? Exato. Enquanto muitos preferem olhar e dizer assim, nossa, é um outro produto, é uma outra plataforma, como é que eu vou me posicionar? Nossa, ela caiu. Ela saiu da televisão. Interessantíssima essa visão. Nunca tinha visto alguém falar isso e concordo plenamente. Eu acho que é uma... Porque no fim muda um pouco, mas é semelhante. Ajustes, exatamente. E as pessoas, eu não sei... até um tempo atrás, talvez elas tivessem essa sensação, eu vou falar pelos feedbacks que eu tenho tido, de falar assim, nossa, coitada, foi demitida da Record. Hoje as pessoas já entendem que talvez não seja uma grande perda, que você consegue se recolocar em outras funções, em outras atividades e dar a mesma sensação de estar bem-sucedida, de estar trabalhando, de estar lucrando. Hoje até mais, inclusive. A gente precisa dizer para as pessoas que televisão é uma grande ilusão. Remunera-se muito mal. Né? Com algumas exceções, eu não posso me queixar disso, por exemplo, porque eu estava numa posição privilegiada de repórter de rede, depois de apresentadora. Mas
A galera, no geral, ganha muito mal. Televisão é uma máquina de empobrecer gente. Ó, A realidade é essa. vocês querem, acho que a Fernanda tá querendo falar, então eu vou falar. Quando a gente fala mal, a gente tá falando de repórteres que ganham 3 mil por mês. Produtor. Produtor que ganha 2.500 e sem plano de carreira. Muito comum, tá? Que entra e daí 20 anos ele tá no mesmo lugar ganhando o mesmo salário. Isso. Né? Às vezes a pessoa se apega ali a um plano de saúde. Nossa, a empresa tem um plano de saúde legal. E é gente tão capacitada, é gente tão inteligente, são pessoas tão perspicazes, que estudaram tanto, sabe? Às vezes que têm especializações, mas que não enxergam nenhuma possibilidade fora da bolha. Eu não vou dizer que eu já enxergava, não. Tá, lá atrás eu montei a Tagarela, minha produtora de filmes, então já tinha alguma perspectiva. Eu trabalhei sempre o digital ali em paralelo, mas pensar que eu busquei isso, se eu tivesse essa segurança, eu tinha pedido demissão. Não foi o caso, né? Então, como aconteceu, já que aconteceu, eu já sei por onde eu vou, é por aqui. Perfeito. Foi isso que aconteceu. Se você tivesse a cabeça que você tem hoje, se você pudesse enxergar o que se tornaria o mercado digital, o que se tornou hoje, a Fernanda Arcanjo, 10 anos mais nova, teria se preparado mais, Fer? Eu acho que sim. Eu acho que eu tinha apostado naquele meu projeto da produtora de filmes. Acho que eu tinha investido naquilo, tinha me empenhado mais naquilo. Mas aí acabou que a televisão me absorveu, né? E aí eu fui deixando aquilo em segundo plano até que desapareceu. Eu teria, sim, enxergado esse potencial. Porque hoje, olha o que está acontecendo. Fátima Bernardes deixa a televisão e vai para o digital. Galvão Bueno. Galvão Bueno. O que é a Carlos Tramontina. Né? É uma o que lista. é a Cazé TV? Exato. No digital. A Cazé TV merece um papo nosso aqui sobre isso, né? O que você sentiu ao ver? Eu confesso que eu falei, realmente mudou. Me deu até um certo frio na barriga em alguns momentos. O que você sentiu vendo a Cazé TV nas Olimpíadas? Maravilhoso. Olha o mercadão novo aí. Olha a quebra do monopólio. Olha o mercado se abrindo, sabe? Disputando, fazendo a Globo mudar a linguagem. Incomodando. Quem era esse cara anos atrás? E de repente incomodando. De repente, boa parte do Brasil ligada na Cazé TV. Repercutindo os materiais de redes. E com grandes profissionais da TV, né? Então, essa migração para o digital, eu acho que o jornalista precisa se atentar a isso. Precisa se despertar para isso. Porque a TV... Eu acho que hoje eu conversei isso com o Magno, inclusive. A TV... Beijão, Magno, te amo. Eu também. Você é meu ídolo. Meu também. A TV persistirá por quanto tempo? Acho que é um veículo longevo, assim como o rádio também. Porque tem quem gosta, tem o aposentado que gosta, a dona de casa que gosta. Quem tem tempo. O público de televisão é um público que tem tempo de sentar e assistir um conteúdo, às vezes, de 2, 3 horas, que é imposto a ele. Ele não escolhe a programação. Não, agora eu quero saúde. Não, agora eu quero política. Não, agora eu quero... Não, ele não escolhe. É o que tem lá para ele. Às vezes repetido. Às vezes já passou outras 55 vezes, ele está assistindo. É essa pessoa que tem esse tempo para ficar ali de frente à TV e assistir aquilo. O Magno acha que persiste pela credibilidade, porque as pessoas ainda vão à TV para confirmar a notícia do digital. Perfeito. O digital ainda é frágil. Então você vê a notícia ali, não, mas será? Se der no Jornal Nacional, a gente acredita. Isso é verdade. Né? Isso ainda persiste. E o rádio por conta da leveza do rádio, da instantaneidade do rádio. O alcance. É maravilhoso fazer rádio. Eu tô amando fazer rádio. Nunca tinha feito, nem na faculdade. O rádio tá amando ter a Fernanda. Será que eu tá sempre amando? escuto. Eu sempre escuto. Tá maravilhoso bom. o programa. Que Você bom. Caiu como uma luva. Ai, que maravilha. E eu, quando fui convidada para o rádio, eu falei, gente, será? Eu estava na TV ainda, né? Falei, será? Nunca fiz rádio. Mas depois eu falei, gente, quem é comunicador é comunicador. Põe um microfone na nossa mão, vai ser num podcast, vai ser na rádio, vai ser na televisão, vai ser na rede social. A gente vai desenrolar o negócio e vai fazer acontecer. E acho que é o que está rolando no rádio, assim. Tô gostando demais. Então, eu acho que o rádio persistirá, talvez por isso, né? Pelas particularidades de cada um. Mas... é preciso se reconhecer o movimento que está acontecendo no digital, que é grandioso, que é vultuoso, que está tomando proporções assim gigantescas. Então, quem ficar ali dentro, encolhido, talvez na televisão, e não se planejar para fazer essa migração também para o digital, vai ficar obsoleto em algum momento. Você usou uma palavra e na hora eu vi alguns colegas, que claro eu não posso dizer aqui, mas você usou a palavra encolhidos, né? E quantos amigos eu tenho de redação que eu sei que estariam arrebentando aí no mundão
e que não estão. Como eu já estive desse lado também, e eu também já tive meus medos, eu queria te perguntar, o que você acha que impede tanto jornalista, colegas nossos, produtores, repórteres, enfim, tudo que é tipo de jornalista de TV, a acreditar mais que eles podem ser valorizados e ganhar dinheiro fora? Será que a gente ficou com uma certa síndrome de vira-lata? Ficamos. Ganhando pouco a vida inteira? Será que a gente não entende o nosso valor? Vou falar rasgado. Comodismo e preguiça. Para quem está insatisfeito com o salário, tá? Senão vai falar assim, ela estava lá dentro. Eu não estava insatisfeito, eu estava ganhando bem. Então, mas quando você está lá dentro, insatisfeito, se queixando, reclamando... E poucos profissionais reclamam tanto quanto jornalistas, tá? Isso. Para sua informação. E você não muda aquela situação, tendo potencial para aquilo e sabendo que você tem potencial para aquilo, a não ser que você ache que você não tem, que é essa síndrome do vira-lata, né? Mas sabendo que você tem potencial para empreender com qualquer coisa, vai vender coxinha na rua, vai ganhar mais do que R$ 1.500 na redação. Mas, sabendo que você tem esse potencial e não indo empreender, é comodismo e preguiça. Será que eles sabem? Eu tenho trabalhado muito isso no meu dia a dia. Será que os nossos colegas sabem as nossas aptidões, Fer? Eu acho. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui para ver se a gente desperta aí o olhar dos nossos colegas que estão nos vendo. Vamos lá. Esses dias eu estava lá dando uma consultoria de comunicação numa campanha política que eu estou fazendo no interior de São Paulo. Aí a ideia era gravar um vídeo lá com o nosso candidato, tal, que é o prefeito atual, buscando reeleição. E aí um pessoal da equipe ali fez um brainstorm e tal, eu peguei e escrevi o roteiro. A menina da coordenação falou, nossa, até onde você aprendeu a escrever tão rápido? Então pronto. A resposta já estava na ponta da minha língua. Falou, não, é porque nós, repórteres, a gente tem que escrever um texto em 10 minutos, muitas vezes. E será que o jornalista, Fê, agora eu vou te fazer essa pergunta. Será que o jornalista sabe que essa aptidão, por exemplo, agilidade para concatenar ideias, construir uma história com início, meio e fim, será que ele sabe que isso tem valor no mercado? Acho que não. Será que alguém já disse, cara, isso aí vale dinheiro? Isso é tão natural pra gente que a gente não reconhece isso como uma aptidão. Pois é. Eu gravo stories ali, né? Às vezes você passa um recado em 15 segundos. Aí uma outra colega jornalista virou pra mim e falou assim, Fernanda, é incrível como você consegue passar um recado, contar uma história num story. Em 15 segundos você passa seu recado. Perfeito. E isso vindo de uma outra jornalista, eu parei para pensar, falei, gente, mas será que é mesmo? Porque eu faço isso tão naturalmente. E ela, a colega, reconheceu isso em mim. Sendo jornalista, você imagina quem não é, que olha aquilo, vê a gente pegando o celular aqui, pá. Era isso? Aí o cliente fala, se eu tiver que fazer isso, eu vou gravar um dia inteiro para sair isso. Então, eu acho que a gente não reconhece. Quer ver um outro... A gente escuta tanto isso, né? Demais. Nossa, como você fala fácil, como você fala bem no conteúdo. A gente escuta isso demais, né? Outro predicado que a gente tem, assim, nem todos, mas a maioria de nós, carisma. Ó que coisa linda pro mercado. Você ter carisma. Sabe? Que você está vendendo, né? Você vai vender um produto. Você passa a fazer publicidade. Você vai vender um produto com carisma, você vende tudo. A gente tinha que vender ideias fazendo ao vivo. A gente tinha que vender ideias na bancada. O tempo inteiro, né? Eu acho que a gente está vendendo a notícia. Você precisa trabalhar a notícia de uma forma interessante para que ela seja, né, consumida pelas pessoas, processada. Coisa mais linda é quando você dá a notícia no jornal e você chega no seu prédio, vai subir, o porteiro fala, nossa, Fernanda, eu escutei você falando aquilo, assim, assado. É mesmo? O que eu falei? Não, você falou isso. Notícia processada, entendida, comprada, né? Então, se a Dona Maria, se o seu Zé é o cara mais instruído, ele vai entender de toda forma. Mas se a Dona Maria e o seu José entenderam, missão cumprida. Então, a gente tem essa outra facilidade, né? De esmiuçar a informação, né? Dar leveza ao conteúdo e fazer com que ele seja processado ali mais facilmente pelas pessoas. Quais foram as descobertas que você fez das aptidões que você tem, que o mercado passou a valorizar e que você não sabia quando você ainda estava em televisão? Gente, eu não sabia que as pessoas acreditavam tanto em mim assim, que as pessoas... porque o que eu falo, as pessoas acreditam e isso me dá, assim, ainda mais responsabilidade. É o medo que eu te falei,
para escolha dos produtos que eu vou apresentar e que eu vou vender, porque eu sei que as pessoas vão acreditar em mim. Então, eu recuso propostas. Eu recusei uma proposta, por exemplo, de um banco que queria que eu fizesse propaganda de empréstimo consignado. Eu falei, eu não vou arrebentar com a vida dos meus velhinhos, vender para eles um negócio lá, juro exorbitante. Eles vão acreditar em você. Vão acreditar em mim. Se eu for vender esse empréstimo consignado desse banco, deste tamanho, sabe, que era uma coisa que você sabe ali, né, com o seu instinto jornalístico, você dá uma pesquisada, dá uma fuçada, Claro, CNPJ. tá Não vou, não. Uhum. Não vou, porque eu vou convencer muita gente, eu vou fazer o nome dele, mas a que custo? A minha credibilidade ela vem sendo construída há 20 anos, não tem preço. Não tem preço. Fer, falando um pouco desse nosso projeto aqui, a Última Pauta, uma das coisas que mais me incomodaram ao longo desses 4, 5 anos foi de perceber alguns colegas meus estagnados nessa mesma posição e muitas vezes por não entenderem para onde eles podem ir, eles estavam ali naquela mesma condição. Eu recebi recentemente ligações, 2 para ser mais preciso, depois que eu entrei lá na TV Pai Eterno, na diretoria de comunicação, que me entristeceram, sabe? De saber, de pessoas que estavam assim vivendo dificuldades e tudo mais. Então eu queria te perguntar o seguinte: o que você, hoje que fez a transição, né? E tá vendo o outro lado da força, o que você diria para esses nossos colegas que estão, como você mesma disse, ali meio Encolhidos. Então, eu acho que a televisão nos dá visibilidade. Você tem que saber usar isso, né? Enquanto você tá lá, você use aquilo para fazer networking, para fazer contatos, para acessar lugares, para se tornar conhecido, conhecer pessoas importantes, para, né, espalhar os seus tentáculos ali. Mas de olho no que aquilo pode te gerar no futuro. Porque a gente tem fonte demais, a gente tem acesso a tudo, a gente está falando com os caras mais importantes do Estado, você fala com o governador, você fala com grandes empresários o tempo inteiro. Então, acho que você tem que já ir construindo isso, né? Isso aqui vai ser útil para você em algum momento. Quando não dá para você se aposentar ali, de repente, na TV, com essa bagagem de credibilidade, com essa bagagem de conhecimento que você tem, de acessos, de nomes, de pessoas, e não fazer nada com isso. Que desperdício que é esse, sabe? Você tá ali com a mala cheia. Quem tá na redação há muitos anos tá com a mala cheia de tudo isso que a gente tá falando. Então, você tem que saber, na hora certa, abrir essa mala e usar essas coisas que você tem aí dentro. Ah, mas com certeza. Algumas você foi falando, eu fui lembrando. Sabe uma coisa que jornalista, especialmente de televisão, mas aí entra rádio, entra impresso, tudo. A gente tem uma capacidade gigante de lidar com pressão, né? Porque é pressão o tempo inteiro. Quantas vezes, vou perguntar aqui, quantas vezes você já iniciou um link sem, assim, sabendo 5% daquela informação? Pelo amor de Deus, que loucura. E tinha que fazer, tinha que ir pro ar. Isso é uma pressão, gente, que assim, a gente se acostuma com isso, né, Fer? Se acostuma. E quando você vai para uma reunião de negócios, quando você vai para um outro contexto, essa experiência ela vem junto com você. É um poder de improviso e de sair das situações que, né, ninguém tem, eu acho. Eu me lembro de eu estar, por exemplo, em São Paulo, trabalhando com Marcelo Rezende, finado Marcelo Rezende, e caí numa região daquela que eu não sabia nem onde eu estava, e você vai entrar agora falando de uma operação que está acontecendo em outra região. Mas peraí, o que está acontecendo? Como é que é isso? Aí o diretor te passa o básico, uma operação, eles estão parando motoristas no trânsito para checar a documentação. E é isso, na Zona Norte. Não é exagero, tá? Não isso mesmo. Você está na Zona Sul. Você fala assim, gente, deixa eu transportar minha cabeça para lá, para aquele cenário. Nós vamos agora com a Fernanda Arcanjo, que traz detalhes da operação que acontece na Zona Norte. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Bom, os policiais param os motoristas nesse momento, o que causa até um certo congestionamento. E o dom de enrolar, querido. E ali a gente vai... Se eu pedir para ela relembrar aqui agora, ela faz agora. Eu faço um link de 5 minutos. Então, ali você vai enrolando, vai floreando, vai imaginando, você se transporta para a situação.
vai descrevendo ela ali nos detalhes, porque você sabe que a operação é tudo igual. Ela está acontecendo na Zona Norte, se ela tivesse acontecendo aqui na minha frente, a gente já viu 200. Policiais envolvidos, parando carros, etc. Checando a documentação, em alguns casos, eles desconfiam, né, da documentação ali, e aí chamam a pessoa para conversar ali no canto, e aí a gente vai embora, vai falando. Então a gente tem um dom de improviso, né, agilidade, facilidade de sair das situações. Então tudo isso a gente precisa enxergar, gente. A gente precisa saber que em momento nenhum, desde a minha demissão, eu tive pessimismo. Momento nenhum. De falar assim, nossa, você toma um susto inicial, claro, mas de falar assim, ai meu Deus, tô perdido. Claro que não. Você cogitou ir para outra TV? Cogitei, mas aí surgiram alguns convites, nada muito interessante, porque quando você tá fora da gaiola, precisa ser algo muito bom para te levar para a gaiola de novo, porque é gaiola, passam a ser donos novamente da minha voz, da minha imagem. Perfeito. Então tem que ser muito boa a gaiolinha, tem que ser uma gaiola maior, tem que ter, sabe, mais comidinha, mais liberdade. Tem que dar para abrir a portinha de vez em quando para você sair. Então assim, essa gaiolinha ainda não apareceu. Se aparecer, eu não descarto a possibilidade de voltar para a TV. Porque eu gosto daquela adrenalina, do ao vivo. E me sinto um pouco, deixa eu falar como, entristecida de ter saído no auge. Porque eu acho que eu estava no auge, assim, na televisão, assim, com muita credibilidade, com muita confiança do público, com muito carinho do telespectador. O telespectador fala isso também. Nossa, gosto mais de você está fazendo tanta falta. Então eu tenho um pouquinho desse apertinho no coração que ainda não tô livre dele. Pode ser que em algum momento eu não queira mais mesmo e tome essa decisão. Não volto pra gaiolinha. Mas também não descarto. Pode acontecer. Pode acontecer. Como você disse, nós somos a última geração que assistiu televisão e agora nós que trabalhamos em televisão, fizemos a nossa transição e estamos indo no digital descobrindo, a gente já está enfrentando, a palavra é concorrência, mas a gente tem colegas jornalistas muito mais novos do que nós, que são nativos digitais. Então eles já nascem diferentes e eu acho que isso tem vantagens, porque eles têm insights que eu acho que a gente não tem, mas nós temos as nossas vantagens também pela bagagem que a gente carrega. Experiência. Fer. Exato. O que a gente, agora eu quero falar com os jornalistas 30 a mais, o que a gente carrega nesse mercado digital que só a gente tem? Experiência, né? Eu acho que experiência é essa credibilidade que demora para ser construída. Ela não é construída do dia para a noite, ela demora. É uma consolidação de marca, de imagem. Então, quem está chegando talvez tenha mais habilidades ali com a tecnologia, mais agilidade, saiba editar melhor, maquiar melhor o material, mas a nossa experiência tem peso, eu acho, né? São muitos anos de estrada, muitos anos de cobertura, de tudo quanto é tipo de improviso, de situação a gente já foi exposto, sabe? De acontecer, de cair, sabe? O avião da Marília Mendonça, você ter que entrar e segurar um jornal e fazer aquele jornal aqui engasgado. Então, quem está começando vai ter que galgar mais degraus ali para chegar nessa posição de maturidade, de segurança que a gente tem. Confiança que a gente tem, né? Então, eu acho que a gente tem isso. Os anos de estrada dão isso pra gente. Essa cabeça erguida, né? Meu projeto se chama A Última Pauta, porque a ideia aqui é a gente preparar os nossos colegas, ajudá-los compartilhando histórias boas como a sua, para que o dia que isso aconteça, eles estejam preparados. Mas você entrou aqui e já disse uma coisa maravilhosa que desconstruiu o nome do meu projeto, mas de um jeito muito interessante. Eu queria que a gente falasse sobre isso, porque parece que para o jornalista sempre tem uma próxima pauta. E a minha pergunta qual é a próxima pauta da Fernanda Arcanjo? A próxima pauta, eu posso tropeçar com ela saindo daqui, ó. Tudo é pauta, tudo é notícia pra gente. A gente tem esse olhar apurado pro que é notícia, pro inusitado. Então, quando a gente vê algo inusitado, a gente fala, olha a pauta aí. Você esbarra nela na rua. Então, para o jornalista, não existe a última pauta. Tem a última pauta na TV, né? Tem a última pauta no rádio. Mas na vida não tem. A gente está o
tempo inteiro noticiando. É que nem policial o tempo inteiro, 24 horas, né? Se ele for solicitado em qualquer situação, ele está pronto para servir. E a gente é a mesma coisa, a gente vê notícia o tempo inteiro e a notícia corre atrás da gente. Onde a gente tá, a notícia tá na cola. Ou a gente corre atrás dela, né? Tipo a Renata, ou eu... Senhora. Beijo, Renatinha. Vou te convidar aqui quando você fizer a sua transição também. Que tá fazendo, aliás, tô sabendo, uma transição incrível. Me conta. A Renata... Ai, Renata, será que eu posso dar esse furo? Será? Tá estudando medicina, quer ser médica. Olha, não sabia. Que legal. Já Olha tá pensando... que personagem incrível que você tem pra entrevistar Mulherão aqui. forte, né? Forte. Ó, pra você ver, nessa altura da vida... Foi né, atrás de medicina. Vai estudar quantos anos aí pra ser médica, porque era um sonho que tava ali engavetado. Muitos jornalistas engavetam sonhos. Nossa, demais. Né? Eu quero fazer direito, eu quero ser delegado, eu quero ser... Sabe, 1000 coisas. E você engaveta sonhos, precisa estar ali trabalhando, precisa ganhar dinheiro de outras formas. E aí você, né? E isso acontece em toda a profissão também. Mas a Renata, pelo que eu soube, não foi nem ela que me contou diretamente, mas soube por uma amiga dela que ela está estudando, fazendo medicina. Que legal. Beijo, Rê. Parabéns por mais esse movimento. Muito legal. A Rê, que é uma jornalista tão importante aqui do nosso mercado. Muito, um né? texto também incrível. Fantástico. Admiro muito. Fer, essa jornalista que não está mais lá na gaiolinha, tá olhando para onde, hein? Conta um pouco do que você está preparando aí para entregar para gente. Então, eu tô, né, na rádio e com planos de permanecer na rádio, porque, como eu te disse, a rádio me valida enquanto jornalista. Poder noticiar me dá muito prazer. Poder comentar a notícia hoje com muita liberdade que a rádio me proporciona. Graças ao Pedro, maravilhoso também. Obrigada. Outro que merece um beijão. Isso, por nos Dono confiar, desse estúdio, junto comigo e com o Douglas. Nos confiar esse espaço e acreditar no meu trabalho. O Pedro acreditou, porque eu não era radialista, como eu disse, nunca tinha feito rádio. O Pedro falou, vai, faz, e vai dar certo. Então, assim, eu tenho feito. Então, quero continuar na rádio enquanto o Pedro me quiser por lá. Se o Pedro não me quiser por lá, passo para outra rádio. Se o Pedro não te quiser, a gente Mas tira o Pedro. quero continuar, viu, Pedro? Isso, quero continuar. E o ouvinte também quer que eu continue. O ouvinte da 98.7 FM, aproveito para fazer a propaganda da Rádio Bandeirantes. Tenho feito podcasts. Tenho feito um podcast fixo, que é o podcast da FACIEG. Tenho entrevistado, que é a Federação Indústria e Comércio. Tenho entrevistado grandes empresários do estado de Goiás. Tem sido, assim, uma experiência incrível, porque ninguém está onde está por acaso, Theo. Então, esses caras grandes, eles dão aula. Toda vez que você se senta diante de um tubarão desse, você aprende tanto. É verdade. Né? Então, a gente vai ali. E o Márcio, por exemplo, que é o presidente da FACIEG, ele foi muito sábio porque ele bolou o podcast, mas ele falou, eu não ouso ser o entrevistador desse podcast. Eu tô ali do seu lado para recepcionar as pessoas, para participar de uma forma ou de outra, mas ele reconhece a importância de um entrevistador nesse podcast. Então, a gente se senta ali eu e ele, diante de grandes empresários, os maiores do estado já passaram por lá, e a gente extrai desses caras tudo, o começo da trajetória, por que eles estão tão grandes, o que eles fizeram para se tornar grandes, como é que eles olham para o funcionário, como é que eles valorizam a família. Então, tudo eles contam, abrem o peito ali mesmo nesse podcast, então tá bem bacana. Tenho alguns projetos para a rede social também, alguns quadros, uma possibilidade de tornar ali a minha rede social meio que uma TV com alguns quadros fixos. Eu invento umas cozinhas, umas comidas em casa, umas receitas, nenhuma dá certo. Nenhuma. E o povo ama. O bolo embatumado, tudo dá errado. Tá vendo como a internet é lugar de gente louca? Até receita que não dá certo dá ibope. Então eu agora... quero fazer um quadro fixo, as receitas que nunca dão certo. Genial. Então eu quero consolidar alguns quadros, tem uns projetos aqui, ó, a cachola tá fervendo de ideias. Então tenho projetos fixos para rede social, quadros, lives que eu quero fazer com mais frequência. Então isso tudo está sendo desenhado aí. O que eu tenho amado estar livre da CLT é o tempo. Isso é bom. Bom, que o meu também eu não tô sem tempo. Tô livre da CLT e sem tempo. Mas você gerir o seu tempo. Isso. Você gerir o seu tempo. No meu caso, muito mal, mas eu tô tentando. Não, eu tô fazendo isso bem, porque tá me sobrando tempo fim de semana. Televisão tem isso, a gente trabalha fim de semana, a gente trabalha feriado, a gente trabalha pra caramba. Tá todo mundo viajando nas férias e a gente mostrando o movimento Paraguaia.
todo mundo indo e a gente aqui noticiando a estrada. No Natal, Ano Novo, tá todo mundo viajando e aqui a gente noticiando os fogos. Então a gente tá sempre trabalhando. Agora eu tô conseguindo gerir o meu tempo. Eu ficava na TV das 2 às 8. Então você vende ali 6 horas do seu tempo, muito barato. Se você for pensar. Porque você ficar presa 6 horas. Hoje, dentro de 6 horas, eu faço tanta coisa, eu gravo tanta coisa, eu atendo tanto cliente, ou então não faço nada. Olha que luxo, olha que luxo. Você tem um dia para você falar, não quero fazer nada, ninguém fala comigo hoje. Isso tem sido assim, eu tenho desfrutado disso sem nenhuma culpa, porque eu trabalhei demais até hoje, continuo trabalhando. Mas assim, você poder gerir o seu tempo dessa maneira, de falar, esse final de semana vou viajar, semana que vem tô saindo de férias, vou ficar 10 dias fora. Então, isso tudo é maravilhoso. Então, tem o lado bom de estar do lado de cá, que a gente não enxerga quando a gente está do lado de dentro. Só é importante, como você mesma disse aqui, né, que a gente tem que tomar cuidado ao encorajar, né, porque as pessoas têm que viver o processo. Fernanda pode dizer isso, né? Eu faço um podcast, eu entrevistar porque ela trabalhou durante muitos anos, né, se preparou e hoje está aqui com a possibilidade de não fazer nada um dia inteiro, inclusive. E tudo isso foi o que o jornalismo te entregou, né, Fer? Não, imagina se eu vou, assim, estimular alguém satisfeito a pedir demissão. Não, os insatisfeitos, sim, sai fora. Sabe? Agora, a demissão pode ocorrer a qualquer momento. Você pode estar no auge, como eu contei aqui, pode estar tudo certo, audiência lá em cima, público te amando, e de repente você desagradar alguém, você está fora do jogo. Então a gente tem que se preparar de várias formas, né, para muitos cenários, né? Não vai ser só por meio de uma demissão, às vezes pedindo demissão, às vezes se programando para aquilo, para criar um negócio, às vezes o negócio fica maior do que o emprego, foi o que aconteceu com você, o negócio cresceu tanto que sufocou o emprego, né? Então tem muitas trajetórias, a gente precisa estar movimentando e criando um caminhozinho desse, porque se você não estiver criando nenhum caminho desse, estiver parado, conformado, uma hora vai dar ruim, uma hora tem alguém, né, mais novo, mais esperto, mais conectado, e aí você é carta fora do baralho, tá fora do jogo, e aí? Esses dias eu almocei com um jornalista que você conhece, não vou falar o nome dele aqui, depois eu te falo em off. E ele me chamou para um papo para realmente me ouvir, porque ele estava numa fase muito difícil, ele está numa fase muito difícil, um cara conhecido aqui, experiente, um cara mais velho um pouco, já trabalhou em todas as televisões, e ele está super perdido, e ele não se preparou, e agora ele tenta entender onde que ele pertence, como que ele pode usar, né, a capacidade dele, não tem encontrado essa possibilidade porque não se preparou. Eu vou contar um pouco da história da minha última pauta, Fer. Conta! Porque teve a minha última pauta emocional. Sabe como ela aconteceu? Foi no Natal de 2019 para 2020, então ali aquele ano pré-pandemia. Eu estava com a minha equipe da TV Anhanguera, eu, um cinegrafista e um auxiliar. Eu estava atrás daquela igreja da Vila Canaã esperando acabar a missa, porque às 11h30, mais ou menos, a gente ia fazer uma fala com o padre que estava ali, porque a gente ia fazer uma matéria para o Bom Dia Goiás do próximo dia, que era dia 25 de dezembro. E aí eu abri meu celular, 11 da noite, todo mundo meio triste, né? Dia 24, véspera de Natal, e eu comecei a olhar ali minha família reunida. Meus amigos reunidos. E eu já tinha passado por tanta coisa no jornalismo, né? Que foi muito interessante. Eu bloqueei o celular, assim, encostei. E nesse momento eu pensei, esse é o último Natal que eu vou passar dessa maneira. Eu já não era um cara novo, já estava ali com os meus 30. Parabéns, é uma decisão corajosa. É uma decisão corajosa. Foi no momento de uma dor que eu senti, que foi uma dor tantas vezes vivida, de perder feriados, de perder eventos com amigos, com família e tal, para fazer uma coisa que para mim já não estava fazendo muito sentido, porque uma matéria sobre uma missa para o dia seguinte, dia 25, sabe assim, não fez sentido para mim, eu não estava ali entregando o que eu entendia que era o melhor. E emocionalmente, essa foi a minha última pauta. Olha. Porque naquele momento eu já vinha me preparando, já existia a Like You na minha vida, e naquele momento eu falei, 2020 vai ser o ano da minha saída. Então aconteceu no meio da pandemia. A Brenda me chamou para um papo ali em junho de 2020. A gente estava no auge da pandemia. E aí foi nesse momento que eu tomei essa minha decisão. E eu queria te perguntar qual foi o seu momento emocional da última pauta. O momento que você percebeu que existia uma Fernanda Arcanjo que podia brilhar fora da TV.
Olha, eu não sei se eu vivi esse momento, assim. Eu tive vários momentos de angústia, como esse que você está dizendo, né? Da gente estar trabalhando muito e protelando sonhos e deixando questões importantes de lado. Eu, por exemplo, não fui mãe, eu tenho 43 anos. E o auge ali da vida profissional, ele coincide com o seu deadline para ser mãe também, o limite A ali. mulher tem isso. Deadline não é um negócio, uma palavra boa, não, porque a gente tem que simplificar. Então, o limite para ser mãe, É bem jornalístico. né? É porque é um termo muito usual pra gente. Então, ali coincide com o seu auge profissional. E aí você tem que fazer aquela escolha. E aí, eu vou ser mãe, eu vou constituir família, eu vou seguir aqui no jornalismo, eu posso ficar esse tempo todo fora do vídeo. Enfim, muitas conseguem conciliar, eu não consegui. Por outras questões particulares também que eu tive, né? Eu tive a morte do Rodrigo, meu marido, que teve câncer. Então, aquilo ali deu uma bagunçada. Nesse momento da doença dele também sofri muito, porque eu não podia estar com ele do tanto que eu gostaria, porque eu estava trabalhando. Então, ele estava ali num tratamento muito difícil, o acompanhei muitas vezes, assim, estive com ele boa parte do tratamento, mas em alguns momentos eu não pude estar porque eu estava trabalhando também. Eu estava em Santos em 2013, foi antes de eu pedir demissão em Santos, na Record São Paulo. E eu recebi por telefone a notícia que a minha avó tinha morrido aqui em Goiânia. Isso para mim foi um choque tão grande. Eu estava dentro da redação e aquilo para mim, assim, naquela hora eu falei, cara, qual é o sentido de se trabalhar desse tanto? Eu estar aqui nessa distância da minha avó, vou chegar para enterrar a pessoa que eu mais amo na vida. Então, o trabalho, de um modo em geral, não só o jornalismo, né? Esse trabalho hard, assim, de muitas horas, ele nos consome em diversos momentos, né? Desses, por exemplo, de você querer estar com a família, de você precisar estar com a família, de você precisar priorizar questões profissionais e não poder por conta do trabalho. Então, acho que em vários momentos ali da profissão eu questionei isso, né? Justamente pela questão do tempo, que é precioso, e em diversos momentos eu não tinha o tempo. Hoje eu tenho o tempo. Como é ter o tempo? Será que eu vou fazer com esse tempo agora? Eu tô aqui, eu falei, não fui mãe, o que eu vou fazer com esse tempo? O que ainda dá tempo de fazer com esse tempo que eu tenho, né? Então, é maravilhoso, assim, eu tenho desfrutado disso. Eu falo, gente, eu não vou falar que é ano sabático, porque eu tô trabalhando tanto. Mas esse ano fora da televisão, assim, agora tem 7 meses, mais ou menos, que eu tô fora da televisão. Eu tô, assim, aproveitando tanto, sabe, pinto no lixo? Todo fim de semana me chama para viajar, vamos pra cá, vamos pra lá, vamos pra lá. Então, tenho feito muito isso. Não vou me recordar, assim, de uma última pauta que me marcou nesse sentido, porque eu fui desligada da televisão, estava chegando de férias. Então, eu já estava uns dias, assim, off, né? Não me recordo a última pauta que eu fiz antes das férias. E aí, eu cheguei de férias na redação e fui pegar a última pauta, na redação, que a gente caminha ali normalmente para pegar a folha impressa, né? Com o nome dos entrevistados, o assunto, o tema daquela reportagem daquele dia. E quando eu cheguei na redação, só me falaram assim, procure o RH. Aí eu falei, fui demitida. Falei desse jeito, fui demitida. Aí o chefe de redação fez uma cara assim de que sim, que não. Aí eu fui pro RH e fui demitida, não me despedi do público, fui desligada ali naquele momento, sob o argumento de que eles estavam fazendo uma contenção de gastos, argumento esse muito frágil, questiono até hoje, porque eu acho que eu gerava muito mais receita para a empresa do que despesa. A gente sabe que o nosso salário não é nenhum salário milionário, mas enfim, precisaram usar desse argumento ali naquele momento, aceitei. Quer dizer, eu só questionei o seguinte, virei pro meu chefe e falei, me diga no que eu falhei para que eu possa levar isso como lição e possa aprender com isso, com essa experiência. Porque, como eu te disse, eu nunca fiz nada para ser demitida. Meu marido estava doente no hospital e eu estava administrando as quimioterapias com o trabalho, procurava não faltar muito. Então, eu sou uma profissional correta. Eu questionei no que foi que eu falei, porque deve ter sido algo muito foda, né? Para eu estar sendo demitida. Ele falou assim, não há o que falar sobre a sua conduta profissional. Falei, bom, se não há o que falar sobre profissional, é pessoal, entendi, onde eu assino, tô indo embora, assinei, virei as costas, nunca mais vi ninguém. Feedback não teve. Não teve, foi isso. Olha, sua conduta profissional é irretocável. Beleza? Então tá, então se não é profissional, é pessoal, assinei. Entendi que era pessoal,
né? Por algum motivo. E um pé na bunda que te manda lá na frente. Por quê? Porque eu caí grande. Eu estava num momento ótimo, estou no momento ótimo. Não estava, estou no momento ótimo. Então, posso fazer 1000 coisas com isso. Como eu te disse, em nenhum momento, desde a minha demissão, eu lamentei, eu fiquei pessimista. E em nenhum momento, isso pode até encorajar outros colegas, eu faturei menos do que eu faturava na televisão. Em nenhum momento. Então, assim, tenho faturado mais, eu tenho gerido o meu tempo, eu tenho, sabe, viajado, passeado. E tá tudo certo por enquanto. Se surgir um convite bom, posso voltar. Se não, seguirei por aqui, no digital, nos podcasts, na rádio, enfim, apresentando eventos, tenho feito muito, vídeos institucionais, emprestando a minha credibilidade para empresas, associando-me a grandes marcas e por aí vou embora. Vamos que vamos. Muito bom, viu, ver você assim. Seu olhinho tá brilhando, Fer. Ai, que coisa boa. É verdade. Fer, você é uma das jornalistas mais respeitadas do nosso estado e eu tenho certeza que tem muito jornalista que olha para você como uma grande referência. Para esses jornalistas, eu queria que você, agora, essa Fernanda que já viveu aquele lado, tá vivendo esse outro, com cabeça aberta, livre da gaiola. O que você diz para essa turma que ainda se sente acolhida não, encolhida. E que está precisando olhar para alguém que dá um depoimento como o seu? Tem muita gente, inclusive no banco de faculdade, se espelhando na gente. Então, muita responsabilidade, né? Eu acho que você tem que trabalhar o tempo todo no que quer que você se propõe a fazer, com paixão, com intensidade, sabe? Com entrega máxima. É isso que eu faço. E com a sua verdade mesmo, aquilo que eu te disse. Eu hoje estou vendendo na internet, mas eu não estou vendedora e não estou blogueira, não. Eu não vou vender algo que eu não compraria. Eu continuo firme com os meus princípios. Eu continuo a Fernanda que as pessoas viam na televisão. Você me vê na televisão, da mesma maneira você me vê na rede social, da mesma maneira você me vê no rádio. Então, tenha personalidade, mantenha a sua personalidade, a sua credibilidade negociável, não coloque ela à venda. Eu acho que tudo isso, você trabalhando pilares, você trabalhando, né, ética, você trabalhando responsabilidade e tendo um propósito. O nosso propósito é comunicar. O veículo, pouco importa. Somos jornalistas na essência, a gente sabe se comunicar. Então, o meu conselho para essa turma que está começando, para a turma que está querendo sair da gaiola, para quem está querendo entrar na gaiola, qualquer coisa que você se propõe a fazer, faça com a sua verdade, com a sua intensidade, com a sua máxima coragem, porque isso vai construir a sua personalidade, a sua marca. E que bela marca que essa mulherona Rica, aqui construiu. Você sabe essa história do Rica? Não, me conte. Numa reportagem, que foi uma série que a gente fez dos milionários de Goiânia. Tudo que os milionários fazem. Bem Record, essa aí. Onde vivem, o que comem, onde se escondem, tudo isso a gente foi pesquisar. E aí, no fim da série de reportagens, né, depois de mostrar tudo isso, as casas luxuosas, os carros, os helicópteros, os restaurantes que eles frequentam, no fim eu falei assim, gente, uma coisa eu entendi. Rico ri pra trás. Pegou. Eu adoro contar essa história, que eu cheguei uma vez num bairro de periferia, lá atrás de Aparecida, do presídio de Aparecida, uma comunidade paupérrima que é construída ali no entorno do lixão. E eu e Juscelino, meu cinegrafista amado por muitos anos na Record, querido. Também não foi meu cinegrafista, foi meu motorista. Te amo. Também, Juju. Maravilhoso. E aí chegamos lá nessa comunidade, e aí as casas não tem nem muro, não tem portão, não tem nada. E uma mulher estava lá lavando roupa no tanquinho ali naquela peleja. E aí ela virou para mim e falou assim, Fernanda, eu sou rica. Aí eu falei... Pegou. Entendeu o espírito da coisa. A gente não tá falando de dinheiro. A verdadeira riqueza é essa, é a leveza de alma, sabe? É você ter amigos, é você ter, sabe? Família, é você ter tempo. Isso é você estar lá na sua casa lavando roupa feliz. Então, isso é a verdadeira riqueza. Foi assim que essa marca foi criada. A Rica.
Dá para rir para trás sendo empreendedor fora das redações? Opa! Gente, Muito olha, bom. que delícia receber a Fernanda aqui, uma mulher que eu admiro demais. Fer, parabéns por ser quem é. Obrigada, Obrigado por meu ter vindo querido. aqui. Obrigada Que esse pela projeto generosidade. cresça. Amém. Obrigado por dar essa moral aqui pra gente. Sempre. E vamos conversar muito ainda, porque a gente tem muita gente para motivar. Quem tem moral, convida e a gente fala, tô pronta. E É pior na que foi hora. assim mesmo, então eu tô Foi. com moral mesmo. Que a Fernanda falou, Tem, Theo, lógico. tô chegando. Isso. Tamo Fer, junto, obrigado, meu querido. viu? Obrigada a você, parabéns pelo projeto, viu? Obrigado. Parabéns por estimular, encorajar tantas pessoas com a sua trajetória, que também é inspiradora. Tamo junto. Tamo junto. Um É beijo. isso. Beijo. Gente, a gente se vê no próximo A Última Pauta. Valeu. Tchau. Acompanha a gente nas redes sociais. Tchau.